Ano passado, um dos livros que eu li foi esse daqui, ó, Uma Vida de Obediência, da Elizabeth Elliot. E assim, quando eu concluí a leitura dele, eu fiz um post, né? E eu decidi que eu precisava compartilhar aquele conteúdo com outras mães. Propus no coração, falei, ano que vem, né? Porque ano passado eu realmente não tava assim me expondo e tal. E aí eu guardei isso comigo. Falei, no próximo ano, na hora que eu for fazer um vídeo sobre planejamento, será esse, né? E quando eu retornei das férias e tal, fiquei um pouco doente, enfim. E quando eu comecei a gravar sobre o planejamento, eu entreguei algo, mas eu senti que não tinha entregado tudo. Tava faltando alguma coisa e não conseguia lembrar. E aí ontem, eu terminei de fazer o meu Pilates, que eu faço por aplicativo, e eu fiz uma pergunta para as mães, né? Perguntei sobre a saúde do corpo, se elas têm se exercitado e tal. Eu ainda nem vi totalmente lá o resultado, mas quando eu olhei, tava que a maioria não se exercitava. E eu falei, eu preciso compartilhar algo sobre esse livro que fala sobre a disciplina do corpo. E acordei, peguei o livro para começar. E aí o Senhor me lembrou. Era isso, Camila, é isso que estava faltando. Era isso que você precisava compartilhar ainda nesse começo de ano com essas mães. E aí eu sentei, peguei o livro e comecei, né? Meu livro é sempre todo marcado, né? Muitas anotações. E aí eu passei a manhã juntando, né? Fazendo um resumo daquilo que era mais importante, né? Então, assim, em primeiro lugar, eu aconselho, tá? Essa leitura. Ela é essencial, né? E assim, o vídeo eu tô fazendo para as mães educadoras, que é o meu público, né? Mas esse é um assunto que qualquer cristão, né, precisa ouvir, precisa considerar, né? Então, o que era para ser somente um post aí sobre a disciplina do corpo acabou se tornando esse vídeo, que eu espero que seja proveitoso para todos, tá bom? Então, a disciplina ela é essencial, né, na vida de qualquer cristão. E então eu vou falar um pouquinho aí sobre o que eu li nesse livro no ano passado. Então, nós, né, como mães educadoras, nós fizemos uma escolha na nossa vida, né? A gente recebeu um chamado para educar os nossos filhos em casa, e esse chamado, quando aceito, ele vem aí com inúmeras responsabilidades. Por isso é uma escolha tão difícil, né? Por isso tantas famílias ficam ali oscilando, tem os medos, tem... E o chamado para ser mãe já é o princípio de uma vida de bastante sacrifício, né? De negarmos a nós mesmas de uma maneira constante, intensa. E a resposta desse chamado de Deus na nossa vida é a disciplina, né? Sem a disciplina não existe caminhada cristã. Abraão, quando ele foi chamado, ele teve que sair de Ur dos Caldeus, né? E a sua resposta, então, envolveu uma ação. É bastante prático, né? A vida cristã é muito prática. Então, assim, o nosso chamado, ele funciona como uma força gravitacional, né? Ela nos atrai para o centro. Quando a gente responde a esse chamado, né, essa força, a gente passa a se mover de acordo com ela. Então, tem uma disciplina, você já não anda solto, né? Você já não tem mais a liberdade de movimentação, né? E quando essa força ela é ignorada, a gente passa a se mover sem direção, sendo levado por experiências emocionais, que a gente às vezes acaba confundindo com espirituais, e isso gera orgulho, né? Infelizmente. E é somente através da ação que o chamado de Deus ele é conhecido. E a ação, ela acontece quando a gente obedece, né? Quando vivemos uma caminhada diária de obediência. Portanto, a disciplina cristã significa você se colocar debaixo de ordens, né? Não se trata apenas de um autoaperfeiçoamento, que é muito comum, né? Que as pessoas falam muito hoje. Mas de ser um discípulo. Alguém que tomou uma decisão de seguir, né? De seguir a Cristo. Então, a vida cristã, ela nos exige deixar o eu para trás, tomar a cruz e seguir o Senhor. A gente gosta disso ou não, né? É isso, né?
E o discípulo, ele vive por uma regra diferente das demais pessoas. Ele se deixa perder em favor dos outros. Gente, isso para mim é uma loucura. E Paulo fala, né, para os coríntios, que a mensagem da cruz, ela é loucura. Porque é do seu desconforto que vem o conforto das pessoas, né, que estão ao seu redor. Esse é o grande princípio da cruz. E não tem maneira de nós sermos discípulos se nós não nos apresentarmos diariamente ao Mestre, dispostos a obedecer o seu ensinamento. Então, a gente é realmente praticar aquilo que Paulo fala, né? Você não viver mais para você, mas para aquele que te chamou. Deus, ele não faz todos os movimentos por nós, mas ele nos dá os meios para a disciplina. Quem nos salva, então, é Cristo. A salvação, ela é um presente, isso é uma coisa inegável, né? A graça, nada além da graça. A disciplina, então, ela não é a minha reivindicação sobre Cristo, mas ela é a prova da reivindicação dele sobre mim. Ela é a prova de que eu fui comprada por sangue, que eu não vivo mais para me satisfazer, não tenho mais esse direito sobre mim mesma. Então, se nós somos cristãos, nós estamos sob graça. E nós temos um livro de regras. E nós temos o Espírito de Deus. Portanto, a graça é ela que torna a autodisciplina possível. A Escritura é que aponta o caminho. E é o Espírito que inspira. E aí tem algo que a gente pode fazer, que é depositar nossa plena confiança no Deus vivo, né? Então, a fé é a única coisa exigida. Foi até interessante porque eu não lembrava de certos detalhes, né? Mesmo ali que a Elizabeth tinha citado, como essa questão da fé, como sendo a única coisa exigida. E o planner, esse ano, eu coloquei ali como tema, realmente, do só sai do barco quem tem fé para andar sobre as águas. É você realmente olhar para uma direção diferente das circunstâncias, é olhar para o alto, né? É olhar para aquele que te chama para andar sobre as águas. E, enfim, essa palavra, ela se aplica a todos nós cristãos, né? No entanto, eu quero falar diretamente para você que, como eu, decidi educar meus filhos em casa, né? Então, eu quero aplicar a nossa realidade, essas palavras da Elizabeth, no livro Uma Vida de Obediência. Assim, né? O Senhor, que é quem nos chamou para a missão, é Ele que fez o projeto, né? Então, Ele espera que nós trabalhemos, assim como um projetista de um instrumento de precisão, né? Se ele entende os princípios envolvidos e faz o projeto de acordo, ele espera que a coisa funcione, né? Não é um crédito para o instrumento, não é um grande crédito para o instrumento se ele funcionar. Ele foi projetado para funcionar dessa maneira, né? E a disciplina cristã, ela é um sim de todo o nosso coração que nós podemos dizer para Deus, né? Quando a gente decide assumir o ensino em casa, a gente também decide viver uma vida de disciplina. Não é só os nossos filhos que vivem sob disciplina, mas principalmente nós. Essa disciplina começa por nós e ela se expande para toda a família, né? Isso é algo muito real, que eu acho que todas as famílias educadoras, elas provam na medida que elas vão caminhando. E a disposição, né, de agir de acordo com as instruções de Deus, ela no caso lá de Noé, ela significou a salvação da raça humana, né? Então, quando Noé decidiu, ele se dispôs a agir de acordo com aquilo que Deus estava pedindo para ele, houve salvação. E então, assim, a fé, ela tá muito longe de ser um sentimento vago, né? Um estado de espírito religioso. Ela não é vaga. Ela ouve a palavra do Senhor e ela age. E eu acho que todas as famílias educadoras, elas experimentam isso, né? Eu ouço falar sobre uma realidade que eu não conhecia, eu olho para os meus filhos, eu vejo uma necessidade e a gente age, né? Isso é fé, isso é dar o passo sobre as águas. Então, isso, né? Nós ouvimos, nós agimos, e se nós agimos de acordo com as instruções, de maneira disciplinada, daquele que nos chamou para essa missão, certamente vai ter salvação para os nossos filhos. Essa é a nossa esperança, e é nessa esperança que a gente avança. Bom,
Primeiramente, né, nós sabemos que o Senhor nos ama. Ele mesmo, né, Jesus Cristo, foi pregado no madeiro por nós. E é na base dessa sólida convicção de que Ele é soberano e amoroso que nós nos comprometemos incondicionalmente com Ele, crendo que aquilo que a gente deixa para trás hoje é nada comparado àquilo que a gente espera, né? É uma loucura, às vezes as pessoas olham para nós e falam, gente, que isso? Tipo, sério? Você vai se dedicar? Você vai... Olha, eu fico me perguntando, eu imagino que todas as mães educadoras já ouviu isso em algum momento da sua vida, né? Quando falou, eu faço ensino domiciliar, você é louca, tá maluca, onde já se viu? Você vai abrir mão da sua vida, você vai... Não falo nem as que optaram ficar em casa, né? Cuidar da casa, do marido, dos filhos, já ouvem isso, né? Você é doida, você vai abrir mão da sua liberdade, da sua... né? Por quê? Porque nós, baseados nessa convicção de que o Senhor é soberano e de que Ele nos ama, né? Nós podemos sim nos comprometer de ser esses discípulos que seguem esse Senhor para onde quer que Ele vá, para onde Ele nos manda, para cumprir a obra que Ele nos manda cumprir. Existe atualmente uma tendência entre as mães de falar da maternidade real, né? Fica expondo ali todas as dificuldades da vida materna, mostram, às vezes até expõem os filhos, né? Muitas chegam a dizer que amam seus filhos, mas amam ser mãe, né? Mas odeiam ser mãe, odeiam a maternidade. Esse tipo de mãe também gosta, né? De acusar outras, de romantizar a maternidade. Criticam, eu já vi muitas críticas, assim, tem muitas mães educadoras com vários filhos, que ali sempre muito positiva, muito encorajando outras mães, e às vezes você vê comentários assim, você deve ter apoio, enfim, ficar romantizando e tal. E eu gostaria de falar isso pra você, mãe cristã. Nenhuma mãe cristã deveria entrar nessa onda maligna, nessa onda falaciosa. Isso porque a vida cristã é uma vida de negar a você mesma, né? É uma vida de cruz. Quer dizer, se você tá se queixando de cuidar do seu filho, que é o seu filho, da vida corrida, que é a vida materna, isso mostra que você não entendeu o principal, né? O princípio aí da vida cristã, que é a vida de cruz, né? Se alguém quiser vir após mim, deixe, né? Si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E ainda mais, no caso da mulher, nós somos salvas através dessa missão de mãe, né? A vida materna, ela nos impõe uma vida de disciplina extra, né? Um presente da parte de Deus mesmo, que nos aperfeiçoa, que nos leva à santidade, né? O princípio da cruz, ele não pode se afastar da nossa vida materna, a gente não pode esquecer, né? O nosso desconforto traz conforto aos nossos filhos. A nossa vida é servir como o nosso amado Senhor, né? Essa porção é uma porção extra que Deus concedeu para a mulher, né? Para que nós fôssemos santificadas. Então, ao invés de olhar para essa porção e falar assim, eu também queria ser pai, né? Quem nunca cometeu nunca falou, nunca pensou, né? Mas nós deveríamos olhar como um privilégio, né? Um privilégio de poder ter essa graça extra que a gente recebe, né? E ninguém aqui tá negando a dificuldade, né? Eu não tô falando que a dificuldade da vida materna não existe, ela é real, ela é palpável, né? Mas ela é a maneira que Deus preparou. E nós, como mães, que também somos discípulas de Cristo, devemos obedecer. Simples, né? Quando a gente tinha cerca de 2 aninhos, mais ou menos, eu vivia com ela no Quênia, né? E tinha uma irmã lá, muito querida, que costumava, assim, me ver cansada, correndo de um lado pro outro atrás dela. E ela falava assim, Sister, don't spoil your body. Né, irmã? Não mime o seu corpo. É um conselho simples, mas eu lembro, assim, do jeitinho dela, me repetia com frequência. Isso me marcou tanto que eu lembro com bastante frequência quando eu tô cansada. Às vezes eu vou fazer alguma coisa, eu dou aquela murmurada, Senhor, de novo lavar o banheiro. Senhor, mais bagunça pra guardar e tal, tô esgotada. Eu lembro dela falando pra mim, né? Não mime o seu corpo, né? É cansativo, né? Com certeza, é intenso, a gente nunca vê as coisas arrumadas, é repetitivo,
Mas é isso que nos livra de mimarmos o nosso corpo, de nos tornarmos pessoas acomodadas, preguiçosas, né? O que não falta são vícios, o que não falta são pecados, que se acumulam quando a gente começa a mimar o nosso corpo. Ah, daqui a pouco eu faço. Ai, hoje eu não tô afim. Ai, não, né? E aqui entra o primeiro aspecto que a Elizabeth aborda nesse livro. É a obediência do corpo, tá? A disciplina do corpo. Então, assim, ela lista 7 disciplinas para a vida do cristão. Então, a primeira é a disciplina do corpo. Então, de maneira bastante prática, né? Ela reuniu esses aspectos. E eu vou tentar falar resumidamente um pouquinho de cada um deles, tá bom? Sempre que possível, aplicando a nossa experiência em casa, com os filhos, com o ensino domiciliar. Mas lembrando, isso é algo para todos nós cristãos, todo discípulo, né? Deve se submeter. Então, vamos lá. A disciplina para um cristão, ela começa no corpo, né? Eu perguntei para as mães sobre como anda o exercício físico delas, né? E eu não fiquei muito surpresa quando eu vi, pelo menos até o horário que eu olhei, que a maioria não se exercita. Assim, o que não falta são desculpas, né? Para nós mães, para nós não nos exercitarmos. São desculpas legítimas, né? O nosso tempo ele é limitado, as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade são muitas. No entanto, o nosso corpo, ele é o principal material que nós temos para sacrifício, né? Romanos, né? Paulo fala em Romanos que nós devemos apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Que é o nosso culto racional, acho que é mais ou menos assim. Né? O nosso corpo, ele abriga o Espírito Santo, mas ele também abriga as nossas vontades, a nossa emoção, a nossa mente, né? Então, junto, todos eles realizam a tarefa de conhecer a Deus, de buscar a Deus e de viver para Deus. Não tem como eu falar que eu amo a Deus e o meu corpo tá lá inerte, não se move, né? O amor é algo prático, ele age, né? E eu não tenho como agir sem meu corpo, né? Eu lembro de um hino que eu costumava cantar que fala: toma os meus pés e mãos para andar e trabalhar, lábios para entoar e a palavra proclamar. É isso, né? Toma, é prático, meus pés, minhas mãos, os meus lábios, né? Então, a maneira como eu me alimento é importante, né? Eu vivi no Quênia, viajei um pouco, né, pelo interior da África com meu marido. E, assim, naquele continente, o alimento ele é uma questão fundamental de subsistência. Mas para nós aqui, o alimento ele tem sido muitas vezes um impedimento à santidade, né? Nós temos muita oferta de alimento, alimentos muito gostosos, alimentos nada saudáveis, facilidades, né? Comprar fora, comer fora, congelados, enfim. E nós temos que ser cuidadosos com o que nós comemos, né? Com a quantidade que nós comemos, o que nós oferecemos aos nossos filhos. A saúde deles também é responsabilidade nossa. O exercício físico, ainda que menos importante que o exercício da piedade, ele é necessário. É ele que vai nos permitir ter um corpo saudável, cheio de energia para servir nossa família, né? Então, assim, existe extremos, né? A gente tem que ser cuidadosa para não cair nesses extremos. Então, de um lado, você vai ter pessoas falando: olha para você, cuida de você, você tem que estar bem com você mesmo, você tem que se amar. Gente, a gente já se ama, vamos ser honestos. Nossa maior dificuldade é porque a gente se ama demais, né? A gente não precisa de incentivo para se amar. Mas a gente também não pode, então, eu não posso deixar as minhas obrigações, os meus cuidados, a minha família, para ficar me cuidando excessivamente. Mas eu também não posso cair no outro extremo, que é simplesmente ignorar o meu cuidado físico, o meu cuidado pessoal, em nome da minha família. Porque eu tô muito ocupada cuidando dos filhos. Não, você vai ter que aprender a equilibrar. Existe tempo para tudo nessa vida, existe tempo para todas as coisas. Se a gente se organizar e se submeter, né, for obediente a essas disciplinas que eu tô listando hoje aqui, o Senhor vai nos dar tempo para equilibrar todas as coisas. Então, é importante a gente entender que o exercício físico ele é tão importante quanto o exercício da piedade. Claro, da piedade é mais importante, mas ele não existe, você não tem como se você não tiver um corpo saudável também, né? Se você não estiver ali se cuidando, como que eu cuido da minha família se eu não tiver força para cuidar? Então,
reservar 20 minutinhos, gente, diariamente. É aquele pouquinho todos os dias. Exercício não é... Você não precisa ficar 2 horas na academia, olhando lá, levantando peso, se olhando no espelho. Pelo amor de Deus, ninguém aqui vai fazer isso. A gente tá falando de parar, às vezes você não precisa nem se deslocar. Hoje tem um monte de aplicativos, tem um monte de gente aí oferecendo aulas, né? Então, você fazer um alongamento, um pilates, uma musculação, uma caminhada, uma corrida, seja o que for. Nem que seja 20 minutos diariamente, mas faça todos os dias. Esse pouquinho todo dia vai fazer um milagre no final do ano. Você vai ver a sua energia, e eu tô falando por experiência própria, você vai ver a sua energia voltar, né? Então, dá uma olhada nas vitaminas que você tem tomado, nos suplementos que você precisa, o que tá faltando, fazer exames de vez em quando. Eu sei que é difícil porque eu passo muito tempo sem médico, mas é necessário, a gente precisa se cuidar. Isso também é serviço a Deus. Isso também faz parte do serviço que a gente oferece para nossa família. É um ato de obediência, né? Eu cuidar da minha saúde, eu cuidar, né? Fazer exercício é demonstração de amor. Dormir, dentro ainda da disciplina do corpo, dormir é outra necessidade, né? Dormir em excesso faz mal, dormir pouco também faz mal. Então, você respeitar o horário do sono, usar o tempo do descanso para dormir é fundamental, né? Não ficar no celular à noite, né? Isso se aplica igualmente aos nossos pequenos. Quando você priva o seu filho de uma rotina de sono, você está sendo negligente com a saúde deles. Quando você deixa o seu filho comer porcariada, você está sendo negligente com a saúde deles, né? Então, nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que rever como nós temos cuidado da saúde da nossa família, da nossa saúde. Bom, vamos para o próximo. Então, disciplina da mente, né? Ela começa dizendo, né, que uma vida simples e ordenada, ela representa uma mente limpa e ordenada. Eu tenho muito isso comigo, porque às vezes quando a casa tá meio fora de ordem, as coisas tá meio... parece que reflete algo que tá no meu interior. Não sei se acontece com vocês, mas eu tenho essa sensação. Reflete, né? Quando a mente e a vida, elas precisam ser liberadas, né? Da desordem, do desnecessário. Quando às vezes a gente se pega ao longo do dia distraídas, né? Dispersas em assuntos diversos, né? A gente precisa fazer um exercício de retornar a nossa mente para o pensamento correto, né? Pensar as coisas lá do alto. A gente precisa se policiar nesse sentido, né? É um exercício você não ficar pensando nos problemas, por exemplo, não ficar procurando argumentos. Tem um horário do dia em especial que eu costumo falar assim, que é o horário favorito dos pensamentos inoportunos. É a hora de dormir. A hora que a gente vai deitar, parece que começa. Aí você lembra que você disciplina um filho e que talvez você foi exagerado. Aí você lembra que tal coisa você não fez naquele dia. Aí você lembra que tal conta você precisa pagar amanhã. Aí você lembra que... Aí começam as preocupações. Aí vem a culpa. Aí vem... Nossa, eu não li hoje pro meu filho. Eu não fiz tal coisa. Porque... E aí começa. Esse horário, que é o horário de dormir, você começa a ser assediada por muitos pensamentos. E é tão perigoso, porque às vezes isso pode gerar um nível de estresse, né, em você, porque já é um horário que você está cansada. Já é um horário que você está vulnerável, né? Então, a gente tem o hábito de deitar, orar, fechar o olho e dormir. A gente precisa se exercitar dessa maneira. Colocar a nossa mente no lugar certo, no lugar correto. Começou a vir as preocupações do dia, para tudo. Ora, né? Ora. Ao invés de você passar ali 2 horas parada, às vezes olhando pro celular ou olhando pro nada, pensando nos problemas, ora. Senhor, veio essa preocupação que, esqueci de pagar tal conta. Senhor, cuida das minhas contas. Continua, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor. E vai colocando diante de Deus todas as suas preocupações. É muito prático, gente. É muito, né? Então, enfim, a nossa mente, ela precisa estar nas coisas do alto, né? Não ficar ali procurando argumentos. Voltando aí ao exemplo de Pedro, né? Como que ele andou sobre as águas, né? Pedro, ele só conseguiu andar sobre as águas quando ele estava com os olhos cravados. Onde? No Senhor Jesus que chamou.
No momento que a mente do Pedro se desviou para as circunstâncias ao redor dele, ele afundou. E é assim que acontece conosco, né? Então a gente precisa de uma visão transformada da realidade, capaz de ver Cristo como algo mais real do que a tempestade ao nosso redor, né? Então, assim, falando de uma maneira bastante prática, imagina eu tô lá lavando minha louça, de repente me vem à mente que alguém pode causar dano para minha família. Ai, meu Deus, começo a pensar as meninas sendo assediadas, ladrão entrando na minha casa, meu marido batendo no carro, tudo vem na cabeça. Você vai lá longe, você vai até a China, volta, aí você já junta com a guerra, aí você imagina, se vier a guerra para o país, não é assim? Os nossos pensamentos, eles são desordenados, parece um motorista bêbado, sei lá, né? E aí, o que eu faço? Nesse mesmo momento, eu começo a orar, continuo lavando a minha louça, mas eu sigo fazendo o que eu tô fazendo, ninguém nem percebe a batalha que tá sendo travada na minha mente. Mas ali eu começo, Senhor, guarda as minhas filhas. Senhor, é o Senhor que nos protege. Não acontece nada conosco, nem um fio da nossa cabeça cai se o Senhor não permitir. Senhor, nós estamos nas tuas mãos. Nesse momento você começa a lembrar da palavra, você começa a louvar o Senhor, você agradece pela tua família, você, quando pensa que não, você tá ali louvando interiormente, agradecendo, lembrando de todos os irmãos que tinham falado para você orar. Gente, isso é prático demais. Quando pensa que não, pronto, sua mente foi colocada nas coisas do alto, os seus pensamentos se submeteram a Deus, né? Então, assim, o homem que ele é mais realista sobre a sua própria necessidade é aquele que mais provavelmente vai dar as costas para as suas necessidades e vai se voltar para a realidade de um Salvador. Percebe? Vocês entendem isso? Olha que... Quanto mais eu sei da minha dificuldade, quanto é real essa batalha na minha mente, mais eu vou dar as costas para ela. Só vou ficar ali arrazoando na minha mente... se eu achar que é inofensivo. Não é inofensivo. Os nossos pensamentos, eles podem nos levar para um abismo profundo. Se você ficar ali alimentando, ele é muito perigoso. Então, assim, quanto mais nós entendemos a natureza do mal, né, quanto mais a gente vai sentir repulsa por ele, mais a gente vai acolher a verdade. E isso é um exercício, né? Então, veja, a gente está falando de reconhecer a nossa situação diante de Deus, de confessar os nossos pecados. Não é só uma admissão de imperfeição, tão comum nos dias de hoje, né? Hoje em dia, as pessoas, elas confessam, né? Elas contam as suas fraquezas, né? Igual o negócio da vida materna, da maternidade real. Olha, porque na verdade é assim, olha a dificuldade que eu tô tendo. Por que elas fazem isso? Porque quando elas compartilham aquela escuridão que está no interior delas, é como se elas conseguem ganhar aceitação das pessoas. As pessoas se identificam com ela. Não é disso que eu tô falando, né? Então, assim, às vezes as pessoas confessam suas fraquezas para ganhar aceitação. A gente tá falando aqui de realmente ter vergonha das trevas que existem no teu interior e confessar a Deus com coração de arrependimento, né? Cada momento que essas trevas tentar se manifestar por meio dos pensamentos. Então a gente precisa ter cuidado, né, para que a nossa ânsia de expor essa escuridão não acabe se tornando uma exibição, uma celebração aí para obter aceitação, né? Porque então a gente dá as costas para a escuridão, a gente se volta para a luz. Essa atitude não vai trazer muita aceitação popular, não. Pelo contrário, vão falar, nossa, você é obcecada, fanática, desmancha prazer, santinha, nossa, coitada das suas filhas. Eu já ouvi até isso, gente. Coitada das suas filhas, não podem viver como as outras crianças. Não podem fazer a mesma coisa que as outras crianças fazem. Coitada não, graças a Deus. Graças a Deus que elas não podem. Graças a Deus que é uma outra percepção, gente. O que é isso? De corrupção, de estrago, esse mundo já tá cheio. Se não for pra gente fazer a diferença com os nossos filhos, se não for pra gente dar uma educação que realmente vai transformá-los em pessoas que amam a Deus, que temem a Deus, que ajudam o próximo, então precisa, sinceramente. Então, assim, quando a gente se afasta do reino do mundo e todos os valores que o reino do mundo traz, né, e vai pro reino de Deus, a gente recebe todo um conjunto de valores baseado não na palavra humana, mas na palavra de Cristo.
Então, Paulo fala ali, né, aos romanos, não imitem o comportamento, não vos conformeis com este século, né? Não imitem o comportamento, os costumes do mundo, mas deixem que Deus os transforme, né? Por meio de uma mudança no seu modo de pensar, né? A renovação da mente, é isso. No seu modo de pensar, a fim de que você experimente a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mais prático impossível, né? Então, muitas vezes, o primeiro pensamento, assim, que vem na nossa mente quando a gente vê alguma situação, quando a gente ouve uma notícia, é naquele padrão antigo, né? E aí você não precisa externar, você não precisa emitir sua opinião, né? Eu sempre tive muita dificuldade com isso, eu sou muito honesta. Essa honestidade, assim, é uma dificuldade que eu tenho, é ser franca. Eu lembro uma vez que um irmão falou assim, se tem um fruto do espírito que não existe, é ser franco, né? Porque ser franco causa muito desconforto, né? A gente às vezes, você acha, não, porque eu tô sendo honesta, porque eu tô falando a verdade. Você pode até estar falando a verdade, mas às vezes é algo que traz um desconforto desnecessário. Às vezes aquilo que você acha que é verdade está permeado de pensamentos aí antigos, né? De coisa que não condiz com a verdade, não condiz com a fé em Cristo. Né? Então, assim, se já é problemático pensar, imagina você falar, né? Então, é desnecessário, né? Então, eles acabam adicionando mais pecado ainda para conta. Então, o que a gente deve fazer? Né? Deixar Deus remodelar nossa mente. Né? Então, Senhor, como Cristo pensaria nessa situação? Né? Então, a nossa mente natural, gente, sempre vai preferir o argumento do que a obediência, né? Mas... né? Tem um perigo muito grande quando a gente permite a nossa mente ficar argumentando diante daquilo que a gente não gosta, daquilo que a gente não quer se submeter. Né? A gente acaba se habituando ao questionamento e isso vai construindo fortalezas. Isso é um assunto tão sério, foi até quando eu li, assim, eu conversei muito com o Davi sobre o assunto, conversei com as meninas, porque foi uma luz tão grande que eu senti, assim, que eu recebi mesmo. Fui iluminada, porque eu sempre li sobre as fortalezas na mente e eu não compreendia tão bem. Eu entendia, né? Uma barreira ali que impede, às vezes, a palavra de entrar, que te blinda, mas eu não conseguia entender como que essas fortalezas surgem. E a Elizabeth, nesse livro, ela faz assim uma explanação tão clara, ela traz um outro autor que explica isso, assim, muito bom. Eu vou explicar com cuidado. Então, assim, a rejeição à autoridade, ela reduz tudo a uma questão de gosto. Então, quando o homem, ele rejeita a autoridade de Deus, ele passa a reduzir tudo a uma questão de gosto. Você faz isso porque você gosta. Você educa seus filhos em casa porque você sabe fazer, porque você tem aptidão para isso. Diminui tudo, né? Então, assim, onde não há absoluto, tem apenas moda, é o que a gente vive hoje, né? Então, as pessoas falam, não tem verdade absoluta. Então, tudo é moda, e tudo é gosto, tudo é preferência pessoal. Isso é algo muito sério, que a gente precisa estar muito atento. Não apenas na nossa vida, mas para ensinar os nossos filhos, né? De que forma que nós pensamos nas questões atuais, né? Como aborto, divórcio, engenharia genética, meio ambiente, a fome no mundo, guerra, né? Se você não conhece as escrituras e a mente do Senhor, você vai ficar vulnerável a teorias, a ideologias, qualquer modinha que surgir, né? Não é à toa que hoje a gente vê tanto cristão repetindo coisas sem sentido, apenas porque gostou mais daquela opinião do que de outra. O que tem gente que emite opinião baseado no nada, ouviu fulano e gostei do que fulano falou, é isso, né? Então, como cristãos, a nossa opinião acerca de qualquer coisa, ela não pode ter como base a nossa preferência pessoal, mas o que a palavra de Deus nos indica a respeito. Gente, nós somos comprados, nós somos discípulos. A gente não tem esse negócio de opinião própria aí, furada. Então, nós não podemos perder a perspectiva do contexto, né, no qual nós vivemos. Nós estamos num mundo criado, sustentado por Deus, um mundo corrompido, mas que ainda será redimido, né? É com essa perspectiva que a gente deve atuar, né? A nossa compreensão para entender, né, que existem forças invisíveis agindo, né? Efésios 6, Paulo fala ali, a nossa luta ela não é contra carne e sangue, né? Embora andando na carne, não militamos segundo a carne, né? As nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, levando todo o pensamento cativo
a obediência de Cristo. Então, antes de mais nada, antes de qualquer batalha que você vai comprar aí com essas armas espirituais, essas palavras elas têm que ser aplicadas aos nossos pensamentos. Esse é o principal campo de batalha, né? Então, assim, toda ideia distorcida que nós temos acerca da realidade, toda opinião que nós formamos baseada na nossa preferência pessoal, ela vai se acumulando. Olha aqui onde entra, né? A questão das fortalezas que eu comentei. Então, você vai vendo, né? Você ouve uma opinião, você vai se baseando. Eu gostei mais dessa, eu acho isso, eu acho aquilo. E aquilo vai se acumulando. Ao ponto de se tornar fortaleza. Então, começa com pensamento. Você tem um pensamento... Nossa, aí você começa a considerar. Nossa, é verdade, vou considerar melhor isso. Aí se desenvolve numa atitude. Por fim, leva à ação. A ação começa a ser repetida e vai se tornando um hábito. E aí tá a base de atuação para o inimigo de Deus. Ou seja, uma fortaleza, né? Subiu lá, uma fortaleza bonitona. Às vezes, a gente se pergunta por que a gente segue fazendo coisas que nós desprezamos. Por que eu amo minha família, eu amo servir minha família, eu sei que é um privilégio ser mãe, por que eu fico murmurando, Senhor? Eu não consigo parar de murmurar. Eu vou pegar um negócio, eu vou fazer uma coisa e falar, poxa, nossa, tô cansada. Por que, Senhor? Porque se tornou uma fortaleza, né? Aquilo foi sendo, né? Como que faz agora? Então, o inimigo, ele fez uso ali de uma área de fraqueza sua e a transformou numa fortaleza e fica ali continuamente nos atingindo com aquele mesmo pecado, com aquele mesmo problema. E as únicas armas capazes de lidar com tais fortalezas são as armas espirituais, né? Nós vamos para Deus com toda oração, súplica, vamos levar a questão com fé, ao único que tem capacidade de resolver, né? E vamos nos manter fiéis à palavra pela qual vivemos. Não dá pra gente esquecer da Bíblia, não dá pra esquecer o que tá escrito ali. Por quê? Essas fortalezas, elas são criadas justamente porque a gente não se apega na palavra. A hora que vem a opinião, a gente escolhe o que me interessa mais, o que é mais conveniente pra mim. Como eu devo me vestir? Deixa eu ver o que é mais conveniente pra mim. Você não vai na Bíblia pra saber como você deve se vestir. Percebe? Então, o problema já é porque a gente se afasta da palavra e começa a buscar aquilo que nos interessa mais. Então, se a gente levar cada pergunta, né, doutrina, o problema diretamente à presença de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e perguntar qual é o caminho, Senhor? A resposta vai estar lá. Né? Muitas doenças físicas, mentais, aí, emocionais, certamente vêm da desobediência. Muitos cristãos, inclusive, gostam de pedir ajuda, né? Para os conselheiros humanos, né? A gente precisa ser muito cuidadoso. Gente, eu tô falando hoje nesse vídeo um monte de coisa que estava engasgada aqui há muito tempo, né? E eu não é minha opinião, assim, livre, leve e solta, não. Como eu falei, eu tô falando coisas que eu li ali, né, da Elizabeth Elliot e que tem base bíblica, né? Então, assim, tenha cuidado, né? Ainda que alguém tenha credenciais acadêmicas, ninguém pode, sem a ajuda da palavra viva, perfurar até o lugar onde a alma e o espírito se dividem. Não se iluda, não pense que alguém que não conhece nem seu próprio Criador, que não se submete à palavra de Deus, vai entender o seu interior. Pelo amor de Deus, gente. Recorrer à ajuda de um profissional que não conhece a Deus, que não está submisso à sua palavra, vai causar ainda mais confusão, vai ajudar a fortalecer ainda mais as suas próprias fortalezas. Você chega lá, toda cheia de conflito com a sua maternidade, aí o sujeito vira pra você e fala, você precisa se amar, você precisa... Quer dizer, te joga num caminho completamente contrário à palavra de Deus. E você fica ainda mais cheia. Porque o meu psicólogo falou não sei o quê, porque o meu terapeuta não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus. Então vamos lá. No entanto, né? Claro, a gente precisa de ajuda. Tem momentos que você tem que recorrer à ajuda de alguém qualificado. Mas alguém qualificado, cujo deleite está na lei do Senhor, alguém que medita na sua lei de dia e de noite, entende? Aí vai ser possível você ser conduzido para fora da confusão, para fora da escuridão que tá a tua vida, né? Mas nunca substitua o poder da oração na sua vida. Nunca jogue essa responsabilidade de destruir essas fortalezas na mão de um profissional, mesmo que ele seja
um irmão, alguém que ama o Senhor, alguém que tem uma visão espiritual, alguém que, mesmo assim, nunca deposite e jogue lá, olha, a responsabilidade sua. Não, em primeiro lugar é nossa, em oração diante do Senhor, né? Nenhum conselheiro pode substituir o seu tempo pessoal de oração sincera a Deus, o seu próprio pedido por socorro, o seu confessar o pecado, o seu arrependimento, né? Enfim, vamos lá. Falei bastante da disciplina da mente. Agora, a disciplina da posição. Saber a nossa posição, o nosso lugar é importante, né? A gente não pode dar honra devida às pessoas se a gente não sabe qual é a nossa posição em relação a ela. Por isso que o negócio tá de ponta cabeça. Tem pai que dá honra pro filho da forma errada. Tem filho que não honra o pai, né? Então, vamos lá. Nós somos pessoas que estamos debaixo de autoridade, isso é fato. A gente deve honra e respeito. Governantes, os pais, os mestres, marido, chefe, presbítero, bispo, naturalmente a Cristo, né? Todos nós estamos submissos a Cristo, mas nós estamos nesse mundo, nessa terra, nós devemos honra a essas pessoas. Honrar aqueles que são nossos superiores legítimos, né? Em virtude aí de ocupar cargos e tal de autoridade sobre nós, toma a forma da obediência. Então, como que eu honro? Obedecendo. Não tem outra maneira, gente, né? Então, o servo, ele não é maior que o seu senhor. A criança não é maior que os seus pais. O aluno não é maior que o seu professor. Se nós formos disciplinados, né, em nos submeter à autoridade de Cristo na nossa vida, vai ser muito mais fácil nós nos submetermos às autoridades humanas também, né? Efésios 6, 5 e 8, Paulo nos aconselha com bastante sabedoria acerca disso, né? Ainda que a autoridade não seja merecedora de honra, né? A gente pode fazê-la como ao Senhor. A gente honra não porque a pessoa é maravilhosa. Tem muitas pessoas que às vezes a gente tem que honrar, tem que obedecer, que não se submete à palavra do Senhor, que não se submete à obediência de Cristo, mas nós fazemos como ao Senhor. Você pode ler Efésios 6 depois. Então agora, vamos mudar de posição. Para aqueles que estão em posição de autoridade, né? Então também existe uma palavra para eles, né? É necessário humildade, né? Então nós, mães, nós somos autoridade no nosso lar sobre os nossos filhos, né? Então, quem é o nosso modelo? Cristo. Cristo, que a si mesmo se humilhou, né? Se esvaziou, assumiu forma de servo, né? Caso contrário, a gente vai se tornar tiranas, né? Você tem que fazer isso porque eu tô mandando, porque Deus me deu autoridade. Não é assim. A honra, ela não é dada apenas do inferior para o superior, né? Mas você, na posição de autoridade na sua família, você honra o mais fraco, né? Porque você reconhece que a sua autoridade foi dada por Deus, né? Então, é uma humildade graciosa essa que honra o mais fraco, né? Então, a gente dá honra àquele que é mais fraco. Então, como pais e mães, nós precisamos de luz, né? Pra gente não inverter os papéis. Então, os nossos filhos, eles devem receber devida honra. Nós não devemos provocá-los a ira, certo? Como que nós honramos os filhos? Fazendo tudo que eles querem, dando todas as coisas, deixando comer o que quer, deixando dormir a hora que quer? Não. Nós os honramos quando nós garantimos a eles seus direitos. Qual direito? O direito de ser cuidado fisicamente, cuidado espiritualmente, cuidado mentalmente. Não está incluso nos direitos dos filhos serem ouvidos com respeito sobre assuntos que eles nada entendem. Então, uma decisão sua e do seu marido com respeito à família. O seu filho não tem que participar disso. O seu filho, se participar da conversa, ele não pode emitir a opinião dele sobre isso. Ele não precisa ser ouvido sobre isso, porque ele nada sabe a aquele respeito. Se você conceder esse direito a ele, você está desonrando, porque você está privando dele a liberdade de ser filho. Filho recebe cuidado, proteção. Ele não precisa pensar nos problemas dos pais. Então, meu filho não vai escolher a hora que ele vai dormir. Eu vou escolher pra ele a hora que ele vai dormir. Ele tem o direito de dormir naquele horário, porque aquilo vai ser melhor pra ele. Então, é isso, né? Então, quando você fica, às vezes, dando ali muita opção, deixando que ele participe muito das decisões, você tá privando ele da infância, dessa fase despreocupada, na qual ele deveria apenas estar desfrutando do cuidado, o ambiente propício para o aprendizado, para o crescimento. Bom, o nosso maior modelo
é Cristo, né? Ele, sendo Deus, se humilhou, assumiu essa forma de servo, deu honra a Deus, né? Ele serviu os homens, ele curou, ele ensinou, ele até ressuscitou, né? Os homens ali, as pessoas. Ele foi um servo e nós não somos superiores ao nosso Senhor. Nós somos discípulos dele, somos igualmente servos. E agora sim, né, como mãe, a gente saber essa posição e aceitá-la na nossa vida muda tudo. Você já não vai mais ficar murmurando por ter que limpar a casa de novo. Você não vai precisar acordar murmurando porque você tem que trocar fralda, porque seu filho de novo vazou na cama. Enfim, né? Nós somos vasos de barro, não tem nada de especial em nós, né? Mas tem um tesouro contido que é a vida de Deus. É por causa dessa vida que nós servimos as pessoas, que nós as preferimos em honra, né? Então, conhecer a nossa posição e aceitá-la de todo o nosso coração vai tirar um fardo das nossas costas. Vai nos dar a alegria, a leveza necessária para a gente conseguir cumprir a nossa rotina sem murmuração. Agora, vamos lá, disciplina do tempo. Vou tentar ser mais rápida. Disciplina do tempo. Como que eu devo dar conta do meu tempo ao meu mestre, né? Eu falei no outro vídeo sobre planejamento que eu me vejo como uma gestora do tempo dos meus filhos, né? Porque o tempo, ele é um presente que a gente recebe. Você não pode fazer mais tempo, né? Você só pode receber e ser um fiel mordomo no uso dele. Inclusive, você também tem que ser cuidadoso para com o tempo alheio, né? Quando você se atrasa para o seu compromisso, você está gastando o tempo da pessoa que está te esperando. É um tempo que não volta, né? É uma ofensa, né? Isso é algo ofensivo. Então, até isso, nós precisamos nos disciplinar, né? Para a gente fazer bom uso do tempo que nós recebemos e bom uso do tempo que as pessoas recebem, né? Vai ter tempo suficiente nessa vida para nós fazermos tudo aquilo que Deus quer que a gente faça. Talvez não vai ter tempo para nós fazermos tudo que nós queremos, mas aquilo que precisa ser feito, que Deus exige de nós, vai ter tempo para fazer, né? Por isso a gente precisa estar atenta como a gente usa o tempo, né? Tem momentos que a gente é colocado em espera, tem momentos assim que tem certas interrupções que são frustrantes, né, ao longo da jornada. Que aparentemente você não pode fazer muita coisa, né? Mas nesse momento você precisa confiar que o governante do tempo, ele não deixa nada escapar das suas mãos. Quando pensa que não, aquele tempo ali que aparentemente você falou, meu Deus, fiquei 3 dias de cama, doente, qual que era a função, Senhor? Eu com um monte de coisa para preparar, casa para cuidar, por quê? De repente você tem ali um belo desenho, né? Que esse Senhor maravilhoso, que é o Senhor do tempo, criou. Enfim, né? A suma, né, do nosso trabalho aqui, ela é glorificar a Deus, né? São muitas necessidades, são muitos desejos, são muitas possibilidades. Às vezes parece até... às vezes a gente fica meio agitado, meio frustrado, né? Meio atormentado, né? De tanta coisa que a gente quer fazer e parece que a gente não dá conta. E isso é um sinal de que a gente tá correndo no nosso tempo, não no tempo de Deus, né? As nossas listas, elas são importantes, né? E agora eu vou falar como uma pessoa que ama lista, né? Eu gosto de ter ali, de seguir a risca. E é muito perigoso, né? A gente aprender a fazer lista sem Deus, né? Então, a gente precisa aprender a revisitar essas nossas listas diariamente com o Senhor. Acordar e levar diante do Senhor. Senhor, meus planos são esses, mas apaga da minha lista aquilo que não tá no teu cronograma, né? Pra mim, nesse dia. Aquilo que não é prioridade, né? De uma maneira que quando terminar o dia a gente possa falar, né? Eu consumei a obra que o Senhor me confiou nesse dia, né? Tem dia que a gente planeja aulas incríveis. Já teve experiências aqui em casa, eu falo, nossa, hoje eu vou fazer isso. Ai, o almoço vai ser assim. De repente, acontece uma situação entre as meninas que eu preciso tratar, que eu preciso resolver, que eu preciso sentar. De repente, um vem, tá com um conflito ali. Vai tudo por água abaixo. Aí aquela aula que você ia fazer, que você ia adiantar, que não sei o quê, vira uma conversa, uma oração, uma leitura, e a criança precisa de colo, precisa da conversa, enfim. E se você seguir de uma forma obstinada o seu plano, você vai terminar o dia frustrado, né? O seu filho não recebeu o que precisava, né? Mas quando você se submete a essa escolha que Deus fez no seu dia, né? O arranjo dele,
você vai desfrutar de alegria e de paz. Você vai chegar no fim do dia e vai falar, não, realmente, hoje eu não lavei a roupa, hoje eu não fiz tal aula, a minha lista está incompleta, mas eu consumi a obra que foi confiada a mim. Então, assim, não permita que fardos desnecessários sejam adicionados à sua rotina, né? Não tem nada desonesto em você rejeitar, por exemplo, um convite de um amigo, porque hoje é um dia que você reservou para ficar quieto em casa, em tranquilidade com a família, né? A gente precisa ter, sim, esses momentos, a gente precisa ter esse cuidado. Hoje é o dia do meu culto domiciliar. O culto é da minha família, né? É só eu e minha família. Eu posso marcar para outro dia, eu tenho essa liberdade. Mas é o meu dia. Alguém me ligou nesse dia? Não sinta-se pressionada. Não. Hoje eu não posso. Hoje eu preciso ficar com a minha família. Ou então você teve uma semana super agitada, alguém te convidou para um aniversário. Não, esse aniversário não vou poder, né? Então não tem... não é desonesto, né? A gente precisa administrar bem o nosso tempo. Então, assim, sempre que a gente estiver se sentindo muito frustrada com relação aos planos, ao cronograma, a gente precisa ficar atenta. Certamente é porque a gente não está obedecendo a Deus a nossa gestão do tempo, né? Preocupação, ela é sempre um forte inimigo quando a gente está gerindo o tempo. Se você direcionar o seu tempo, a sua energia para a preocupação, você vai ser deficiente em orar, em louvar de todo o coração, em ouvir o seu filho, né, contar como foi o dia, em convidar um amigo para jantar, em sentar com o seu cônjuge para conversar sem pressa, né? A gente acaba... você fica tão agitada com tanta coisa que precisa fazer e não consegue perceber que aquele não é o momento de lavar a louça, aquele é o momento de sentar e tomar o café com o seu marido tranquilamente. Aquele não é o momento de guardar a bagunça, aquele é o momento de orar com seus filhos, né? Aquele não é o momento de, sei lá, gravar um vídeo, aquele é o momento de ler a história para as crianças, né? Então, enfim, né? O problema não é ter pouco tempo, mas é ter tempo mal gasto. Então, a organização do tempo de um cristão, ela tem que começar com o tempo reservado para Deus, né? Roubar o tempo da oração, roubar o tempo da leitura bíblica, roubar o tempo do louvor, do culto domiciliar, não vai te ajudar a cumprir o cronograma, mas vai afetar diretamente o bom funcionamento dele. Então, você oferecer a Deus as primeiras horas do seu dia, né? A primeira hora ali é um sinal de consagração de todo o teu tempo. E é importante, gente, esse último ano eu tive uma experiência tão bacana assim com as meninas, porque todos os anos a gente sempre fez devocional, a gente sempre teve tempo de oração e tal, mas nunca era a primeira hora do dia, porque eu tinha essa urgência de começar o dia, sabe? Acabava ficando lá pra tarde, às vezes já tava cansada, não era a mesma coisa. Esse último ano, todos os dias, nós tomamos o café, lemos a Bíblia e oramos. Não saímos da mesa sem antes fazer isso. Tinha dia que não dava pra fazer outras coisas, e tudo bem. Tinha dia que atrasava a aula, e tudo bem. Mas foi diferente. Foi um ano especial. Especial. Nós lemos todo o Novo Testamento juntas. Eu, Gigi, Lulu, Liz, Ana. Ana não lê nada, pega a Bíblia lá e fica... nem fala ainda, mas é muito bonitinha. A Liz fica ali tentando ler uma coisinha ou outra. Às vezes eu falo, ela repete, né? Memoriza versículos. Mas assim, ofereça a Deus a primeira hora. Realmente, você vai estar consagrando todo o teu tempo. Então, vamos lá. Próxima. A disciplina das posses. Vamos lá. Tudo que nós temos é porque recebemos, porque Deus nos deu, né? Esse é o primeiro aspecto, primeira coisa. Depois, as coisas que nos são dadas, elas devem ser recebidas com ações de graça. Precisa ser agradecida, a gente precisa estar grato ao Senhor. Terceiro, elas podem ser material para sacrifício, a gente tem que ter isso em mente. Aquilo que Deus nos dá, Ele também espera que nós doemos, né? Devolvamos. E quarto, elas são dadas para nós desfrutarmos por um tempo determinado. Então vamos lá, a primeira coisa, é da natureza de Deus nos dar coisas, né? Ele nos deu graciosamente o seu Filho amado. Mas nós precisamos ter no coração. Quando a gente recebe algo de Deus, a gente precisa dar graças. O problema é que assim, Deus nos dá as coisas indiretamente, né? Permitindo que a gente tenha saúde, que a gente tenha, né? Para conseguir através de dinheiro ou doação. Então a gente trabalha, consegue. E aí o que acontece? A gente acaba nos esquecendo de que foi Ele que nos deu.
e às vezes a gente acaba não dando o agradecimento devido, né? Então, 1 Coríntios 4, 6 e 7 fala assim, ó: irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse? Então é isso, a gente tem que ter isso no coração. Tudo que nós temos é porque Deus nos deu. Então, tomar crédito pelas coisas que nós temos se torna ainda mais absurdo quando você lembra que a saúde, o cérebro, a habilidade, inclusive o ar que você respira provém dele, não é? Então, a ação de graças, ela exige que a gente reconheça a fonte daquilo que a gente tem. Por isso é um exercício necessário, agradecer. Agradeça. Sabe aquela história peque pelo excesso? Nesse caso, pode agradecer até, pode falar muitas vezes. Então, após receber com ação de graças, a gente entrega novamente ao Senhor aquilo que a gente recebeu como oferta agradável a Ele, né? Então, aquilo que você recebe também deve ser compartilhado, a gente tem que ter isso no coração, né? Eu fico sempre muito impressionada com o exemplo daquele garotinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos, né? O pouco que ele tinha, ele entregou em oferta ao Senhor. Quem deu aqueles pães e aqueles peixes para ele? Foi o próprio Deus. Deus deu. Como? Se por meio dos pais dele, se por meio da pesca, se por meio, não sei, mas Deus deu, né? E o pouco que ele tinha, ele devolveu, ele entregou em oferta ao Senhor. E com aquele pouco, Jesus multiplicou e alimentou uma multidão. Que grande bênção seria, né? Se nós fôssemos obedientes com respeito às nossas posses. Eu creio que nós não teríamos tantas pessoas necessitadas ao nosso redor, né? E assim, né? A gente... É claro, existem algumas pessoas que já passaram por muitas privações na vida, né? São pessoas mais cuidadosas, mais zelosas com os recursos, né? Elas tendem a economizar, ser cautelosa na hora de descartar coisas necessárias. Eu não tô falando disso, né? Inclusive a Elizabeth Elliot, ela cita aqui o período que ela viveu entre os índios, né? Os indígenas no Equador, né? Ela fala que tudo ali era muito escasso, né? Tudo. Então, ela tinha um certo cuidado com alguns utensílios, algumas coisas que ela tinha trazido dos Estados Unidos para lá, porque ela não ia ter em abundância. Então, isso gerou nela esse perfil de ser cuidadosa, não sai descartando tudo com muita facilidade, né? Parece, às vezes, uma mesquinhez, mas não é, né? São casos compreensíveis. Mas existe um outro caso, que são os casos de acúmulo mesmo. Tem casos que existe um apego real, né? A maioria de nós tem alguma área da nossa vida que está desordenada, não é? Que precisa ser liberada para dar espaço a coisas úteis. Seja as roupas, seja utensílios na cozinha, seja livros, seja, enfim, né? Existem coisas, às vezes, ali, posses, coisas que você possui, que enquanto você não solta, não tem como, né? Não tem como você seguir. E a gente precisa aprender, né, a se perguntar, por que eu tô acumulando isso? Por que eu tô guardando isso? Não tem sempre um quartinho de bagunça na casa, que a gente pega aquela coisa assim, mas um dia eu posso precisar e guarda. Mas um dia eu posso... Olha, eu costumo me desapegar de muita coisa, porque eu não gosto de bagunça, não gosto de coisa acumulada, amontoada. E eu já me desfiz, sim, de coisas que eu precisava, que eu ia precisar posteriormente. Mas Deus sempre deu. Novamente, né? Em outra circunstância, de outra maneira, mas sempre voltou. Assim, sempre deu aquilo que eu precisava no momento oportuno. E sempre aquilo que eu dispensei foi útil para alguém também, né? Então, a gente tem que ter isso no coração, né? Às vezes, esse nosso acúmulo, às vezes esse guardar coisas, mostra justamente que a nossa segurança tá nos bens materiais, que a gente está depositando a nossa segurança nos bens materiais, né? 1 Timóteo 6, né? Paulo exorta os ricos, né, a não depositarem sua esperança na instabilidade da riqueza. Talvez você não seja rica, né? Mas, às vezes você tá ali apegada a coisas que você conquistou, né? Não consegue se desfazer, às vezes, de uma roupa, um utensílio, sei lá, coisas às vezes que você não usa mais, né? E que realmente possa ajudar. Gente, quem nunca olhou para um móvel, falou, gente, não preciso mais dele,
tenho outro, às vezes já comprei um novo. Mas aí você olha e fala, nossa, mas eu paguei tão caro. Ah, eu não vou dar, não. Não vou doar, não, vou vender. E às vezes você não precisa. Entende? Eu não tô falando de pessoas que precisam. Ah, eu preciso vender pra comprar o outro. Tudo bem, não, mas tudo bem, é teu, é legítimo. Mas assim, tem coisas que você não precisa. E às vezes você fica apegada porque aquilo representa um valor material. Aquilo representa um valor que você gastou. Tipo um sofá. O sofá é uma coisa cara, né? Às vezes o sofá tá lá, mas você não quer doar porque às vezes pra você não tem mais valor. Aquele sofá tá destruído, tá velho, você já comprou um novo. Mas fica ali, com o trambolho, porque não quer se desfazer, né? Então, a gente tem que levar isso diante do Senhor, né? Não é sério, né? E aí, aqui entra o último aspecto, né? Que é, as coisas, elas não são dadas por um tempo determinado, né? Então, às vezes, não é mais útil para você. É o tempo determinado de ser útil para outra pessoa. Nada é para sempre, né? Totalmente aceitável que você receba as coisas que Deus dá e que você aproveite das coisas que Deus te dá, né? O que não é adequado é você colocar o coração nelas, né? Coisas temporais precisam ser tratadas como coisas temporais, né? O cristianismo, ele não é dualismo, né? A gente não pode tratar o corpo como sendo mal, né? De forma que a gente reprima ou ignore as coisas materiais. Deus não quer que a gente odeie as coisas que Ele fez, né? Mas Ele tá procurando aqueles que vão aprender a amar as coisas da forma como Ele ama. Como coisas que procedem dEle e voltam para Ele, né? Então, vamos lá pro próximo. A disciplina do trabalho. Eu tô falando meio acelerada, gente, pra não ficar um vídeo muito longo, tá bom? Porque é um assunto denso. Então, pra não ficar muito... Então, eu tô falando meio aceleradinha. Então, vamos lá. Existe um equívoco, né, no meio cristão, de que existe um trabalho cristão. Gente, trabalho cristão é qualquer tipo de trabalho realizado, feito por um cristão e oferecido a Deus, né? Ninguém é excluído de servir a Deus. Esse privilégio, ele não pertence só a uma classe de pessoas que se separaram para a vida missionária, monástica, né, a teologia, né? Tudo que nós fazemos, todo o nosso trabalho, ele deve ser feito para Cristo. Nós somos cristãos. Todos nós temos um dever que deve ser cumprido diante de Deus. E olha, vai muito além, né, do dever que nos remunera. Às vezes a gente pensa em trabalho só como aquilo que você sai de casa, vai, realiza e tal. Às vezes o pessoal fala, o trabalho de casa não é reconhecido, não, mas ele é trabalho. Ele é, e trabalho é tudo que a gente faz. É todo o nosso dever, remunerando ou não. Então, o dever inclui tudo que você faz pelos outros. Arrumar a cama, dar carona para um irmão da igreja, cortar grama, pintar a casa, lavar banheiro, tudo, né? Então, o nosso trabalho, ele vai muito além do que a gente chama de trabalho, né? E aí, quais são as exigências que nos são impostas pelas necessidades da nossa família, dos nossos vizinhos, da comunidade? É isso, é esse o trabalho que Deus estabeleceu para nós. Simples. Ai, Senhor, não sei o que o Senhor quer que eu faça da minha vida. Não sabe? Pera lá. E isso eu vou falar para os jovens. Não creio que os jovens vão ouvir essa palavra, mas nós, como pais, podemos aconselhá-los. Né? Ai, não sei qual vai ser a minha vocação. Ai, qual vai ser a minha profissão? Sua profissão é uma coisa, meu bem. Seu trabalho é tudo que surgir para você fazer. Você tem que arrumar sua cama, você tem um irmão menor, você vai ajudar, o teu pai precisa de ajuda com tal coisa, você vai fazer, a sua avó tá doente, você vai lá dar assistência, alguém pediu pra você dar uma carona, você vai dar uma carona, é tudo. Por quê? Eu sempre falo isso pras meninas, nós somos colocados num lugar, tudo que nos cerca são dons dados por Deus, tudo, a família que você vive, o lugar que você nasceu, o bairro que você mora, os vizinhos que você tem, tudo tem um propósito. Dentro daquele lugar que você vive, não adianta você querer servir lá na China. Você não tá na China, você tá aqui. Não adianta eu querer ajudar Eu falei esses dias pra Giovana. A Gigi falou assim, mamãe, eu gostaria de fazer voluntariado lá no Centro Infantil Boldrini, Hospital do Câncer. Muito nobre, meu bem, muito nobre. Ai, tem como? Gente, eu moro a 1 hora de distância do Centro Infantil Boldrini. Eu falei, tem como é voluntariado? Aqui na vizinhança tem bastante criança, que provavelmente os pais não conseguem dar atenção ao longo do dia. Inclusive na rua fica muita criançada
que talvez os pais nunca leram uma história para elas. Que tal começar o seu voluntariado aqui? Porque eu não tenho condição de entrar no carro diariamente, atravessar a cidade para levá-la para fazer um voluntariado. Ainda não. Pode ser que a hora que ela esteja trabalhando, sei lá, ou andando de ônibus pela cidade, enfim, ela possa fazer isso. Hoje não, hoje ela não pode. Então, o que é o trabalho dela? É servir as pessoas que estão ao redor dela primeiro. Então, se existe esse desejo no coração, ela pode começar pelas crianças que estão ali na rua. Chama todo mundo, fala que você vai ler uma história. Vai lá na vizinha que tem 3, 4 filhos, pergunta se precisa de ajuda. Pergunta se precisa de ajuda com a alfabetização. Se ofereça, né? Se é voluntariado, então, né? Isso, gente, é isso. A porção de cada um, ela é única. Não tem nada de extraordinário no cumprimento desse dever. A gente não precisa se gloriar, né? Mas respeitar essa esfera de ação que Deus nos demarcou, né? Cumprir o nosso dever com alegria. Então, Deus não tá me mandando ir lá em outro país hoje, cuidar de uma determinada comunidade, mas eu posso ajudar minha vizinha que mora na minha frente e pedir para eu regar as plantinhas dela, né? Então, como que eu sei qual que é a minha esfera de atuação? Começando aí pelas unidades menores. Dentro da minha casa, o que eu preciso fazer? Quem que eu preciso servir? No meu bairro, quem que eu preciso servir? Quem que eu preciso ajudar? Né? Tem uma tia doente, poxa, eu tenho disposição? Então sou eu mesma. Esse trabalho é pra mim, não é pro outro. Não espere o outro. Faça você. Né? Então, cuidar da minha casa, do meu marido, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus avós. Gente, quando a gente tem esse olhar pro trabalho, as coisas mudam. A gente não fica assim, nossa, não acredito, a fulana veio me pedir pra levar o filho dela no hospital. Poxa, eu tenho os meus filhos, agora eu vou ter que tirar o carro da garagem pra levar. Não, você não vai pensar nisso. Você vai falar, poxa, esse é o trabalho que Deus me deu pra realizar hoje. É o meu dever. Se veio até você é porque é o seu dever. Olha como muda. Olha como o nosso olhar para as pessoas vai mudar. Então, enfim, né? É isso. Assim, às vezes, a gente acaba sendo, nós, né, como mães, às vezes a gente acaba sendo enredada com aquela narrativa de que aquilo que nos é dado para fazer é inferior, não tem valor. Nossa, o meu marido... ano passado eu tive alguns momentos, assim, de bastante conflito. Né, meu marido envolvido com coisas muito grandiosas e tal, às vezes me passava pela cabeça e falava, poxa vida, Senhor, eu aqui nessa casa abandonada, cuidando de criança todo dia, lavando banheiro, não sei o quê. Mas não é, né? Existe um caráter espiritual em tudo que nós fazemos. O trabalho, ele é uma bênção, né? E é a alegria do trabalho bem feito que nos permite desfrutar o descanso. Hoje em dia, a gente vê o pessoal falando muito de viagem, a vida ideal, né? É o trabalho ideal. Eu trabalho uma semana e descanso 3 no mês, não é? Tem jovem hoje em dia que fala assim que trabalha porque precisa do salário, mas senão nem trabalhava. Gente, pelo amor de Deus, né? O valor, o descanso, ele só tem aquele prazer das férias porque você trabalhou, né? Porque você produziu. E a gente precisa aprender a dar esse valor ao trabalho, a reconhecer esse valor, ensinar os nossos filhos, né? Que Deus arranjou o mundo de uma forma que o trabalho seja necessário. Ele nos dá força para fazer, para cumprir, né? Lembrando que a gente não faz isso para homens, a gente faz em primeiro lugar para Deus. A gente precisa incutir essa ideia nos nossos filhos, porque nós estamos crescendo com uma geração de jovens que não querem fazer nada, quer ficar à toa o dia inteiro, se deixar ficar esparramado no sofá olhando o celular o dia inteiro, né? Quer ser... Gente, quantos jovens eu ouço falar, eu quero ser gamer, eu quero ser influenciadora. Gente, e não tô falando que o gamer ou influenciador não trabalhe, tá? Não tô falando que não trabalha. Porque eu tenho algumas pessoas no nosso círculo que você vê ali, são empreendedores, tem toda uma dinâmica envolvida e tal, muito trabalho mesmo, tá? Mas assim, a ideia dos jovens atualmente é tipo assim, o mínimo esforço, porque eu trabalho, como se o trabalho fosse algo ruim, né? Então nós precisamos, né? A nossa atitude cristã em relação ao trabalho, ela é verdadeiramente revolucionária, tá bom? Então é isso. Então vamos lá agora
por fim, né, não menos importante, eu tô tentando terminar, gente, a disciplina dos sentimentos. Os nossos sentimentos, assim como os nossos pensamentos, eles precisam ser levados cativos à obediência de Cristo. Se a sua maior preocupação é sentir-se bem, lamento dizer, mas você pode não ser um discípulo, né? Nós somos chamados, gente, para carregar uma cruz e para glorificar a Deus. Hoje em dia tem essa moda de coach, né? Tô falando que eu tô falando tudo hoje, tô falando tudo que andava engasgado. Vamos lá. O pessoal gosta, né, de seguir sugestões, né? Ninguém quer autoridade. A gente realmente rejeita a autoridade. Eu quero influenciador. As pessoas hoje, elas querem influenciadores que vão sugerir mudanças, né? Consequentemente, o eu creio, né, tá virando o quê? Eu sinto. É engraçado que eu tenho esse hábito de falar, eu sinto que, eu senti de fazer o vídeo. É comum eu falar isso. E toda vez que eu vou falar, o Senhor me incomoda. Sempre vem assim no meu coração, você é guiado pelos seus sentimentos? Tipo, você sente ou eu disse? Foi um sentimento, foi uma reação do Espírito, né? Foi algo que eu falei pra você fazer ou você que tá sentindo, né? Então, isso sempre vem. E a Elizabeth, ela fala, né? Ela lembra de Daniel. Fala que Daniel, quando recebeu as visões, né? Ele narra, né? Em Daniel 7:8, que ele ficou amedrontado, né? Ele ficou enfraquecido, a sua alma estava perturbada. Tudo isso são sentimentos, né? Que Daniel teve diante da revelação divina. No entanto, o texto bíblico ali, ele fala que ele levantou-se e foi tratar dos negócios do rei. Os sentimentos de Daniel, eles foram subjugados, né? Ele levou esses sentimentos à obediência e levantou. E mais vívido ainda do que o caso de Daniel é o do próprio Senhor. Ele estava ali angustiado, né? De tal forma que o seu suor se tornou como gotas de sangue, né? A revista atualizada, a tradução revista atualizada, fala que se tornou. Algumas outras falam que era como gotas de sangue. Então, há evidências ali de sentimentos na narrativa quase dominadores, né? Que o Senhor experimentou como ser humano. Eu vi uma vez uma descrição de um médico, né? Falando ali das dores, enfim, o sentimento todo. Mas a sua vontade, ela era uma com a vontade do Pai, né? E essa vontade, ela triunfou no Getsemane e depois na cruz. Então, os nossos sentimentos não são confiáveis, a gente precisa estar muito claro disso. O pensamento humano tampouco, né? A nossa vontade é que deve lidar com os sentimentos. É a vontade que tem que triunfar sobre eles. Mas para isso, a nossa vontade também deve se render a Cristo, né? A gente também precisa educar a nossa vontade de forma que a nossa vontade seja submissa a Cristo. Caso contrário, ela também não vai ter poder algum, porque a gente vai fazer a vontade do nosso sentimento, né? Então, a Elizabeth, ela cita algo que eu nunca tinha pensado, assim, sobre Pedro, né? Quando o Senhor fala, tu me amas? Fala, sim, tu sabes que eu te amo. Ele fala, apacenta minha ovelha, né? Pastoreia cordeiro. Ele pergunta 3 vezes, se eu não me engano. A pergunta do Senhor foi, tu me amas? Ele não perguntou assim, o que você sente por mim, Pedro? Porque o amor não é um sentimento. Olha só, o Senhor estava pedindo de Pedro uma ação. Amar é uma ação. Gente, o amor é o próprio Deus. Deus é amor. Amor não é um sentimento ali que a gente usa, né, de forma errada. Então, assim, o que deveríamos fazer, né? E o que a gente sente vontade de fazer, raramente são a mesma coisa, né? Os sentimentos, eles nos são dados como parte da nossa humanidade, né? Eles não precisam ser ridicularizados. Você não precisa se fortificar contra as suas emoções, né? Ninguém tá falando isso. Os sentimentos é parte do que nós somos, né? Eles são importantes. Mas nós precisamos aprender a reconhecer os sentimentos, a nomeá-los, né? E depois levá-los para o Senhor em oração, para que Ele treine as nossas reações diante de cada sentimento. Quando eu tô triste, eu tô profundamente triste, eu vou entrar num abismo e vou ter depressão se eu for ser levada pelo meu sentimento. Então, pera lá. Não, então eu vou pegar esse sentimento, a tristeza, eu vou ter que aprender a ir diante do Senhor. Reconheço, Senhor, eu estou triste. Nomeie. Eu não sei o que eu tô sentindo. Não, sabe sim.
Faça esse exercício, isso é uma coisa que eu faço frequentemente. Eu busco, às vezes mudo o humor. Não sei se vocês são assim, eu sou. Às vezes eu tô ótima e de repente mudo o humor. Às vezes foi uma palavra que eu li no Instagram. Às vezes foi uma notícia que eu ouvi. Às vezes foi uma coisa que estava fora do lugar que me remeteu a outra. Aquilo muda o meu sentimento, muda. Parece que eu esqueci todo o resto que eu tava fazendo. E eu fico triste, sei lá, uma angústia. Às vezes eu falo pro Davi, eu tô angustiada, tô tentando buscar o que foi que me deixou angustiada. Isso é procurar reconhecer. O que me deixou angustiada? Ah, já sei. Eu vi uma notícia sobre uma obrigatoriedade, uma coisa, e isso me causou essa angústia. Pronto, eu reconheci. Então agora eu vou nomear. O que é? Medo. Tô com medo. Tô com medo, Senhor. Aí eu vou diante do Senhor. Senhor, eu tô com medo porque eu li isso, porque não sei o quê, eu tô ansiosa, me ajuda. Pronto, o Senhor vai te ajudar a treinar a sua reação diante desse sentimento. Então, pronto, aprendi. Então, quando eu senti esse medo de novo, é isso. Não, o Senhor é o Senhor é comigo, Ele tá cuidando da minha família, enfim. Então, a disciplina das emoções é um treinamento das reações. Eu só consigo fazer isso se eu reconhecer o sentimento, nomeá-lo e levar para o Senhor. Então, finalmente, terminei, gente. 7 disciplinas aqui para a vida do cristão. Então, finalmente, eu gostaria de deixar um encorajamento às mães educadoras, especialmente. A nossa missão é árdua, eu sempre falo isso. Exige disciplina nossa, exige disciplina para com os nossos filhos. Nem sempre a gente anda com a família toda ao mesmo tempo. Às vezes a mãe tá ali fazendo, às vezes o pai tá numa outra dinâmica, né? Até por conta de trabalho, tudo, às vezes não consegue caminhar junto, é difícil. Antes de mais nada, nós precisamos aprender a obediência para poder ensiná-la aos nossos filhos. Não é um processo rápido, não é um processo simples, ele é dolorido, ele leva tempo e ele exige perseverança, né? Então tenha em mente que isso é um trabalho de uma vida inteira. Você não vai solucionar esses problemas em um mês, em um ano, em 2 anos. É um trabalho de uma vida toda. Então não se desespere, não tenha pressa. É gotinha por gotinha, é um pouquinho todo dia. É um exercício diário, tá? Não tenha pressa. Esse não é aquele trabalho que você faz correndo para terminar e relaxar. Esse não é. Esse é aquele que você vai levando. É um passo de cada vez, tá? E não se desespere. Existem outras mães piedosas buscando, passando pelas mesmas coisas. Você não está desamparada, você não é a única. O nosso Senhor, que é o maior interessado, aquele que nos chamou para cumprir tamanha obra, é o mesmo que nos assiste. Gente, o Senhor nos assiste, Ele está ali, nos assistindo, nos fortalecendo dia após dia. Reveja esse vídeo quantas vezes forem necessárias, medite em cada ponto, em cada um dos itens. Melhor ainda, leia o livro, leia, tá? Tá aqui, ó. Essa capinha, acha na Amazon, tá? Não sei quanto tá agora, uns 40 e pouco. Mas é um livro, assim, definitivamente que vale a pena ser lido. Além dele, tem também Como Meus Pais Nutriram Minha Fé, que é da mesma autora, da Elizabeth Elliot. Ela narra a história de vida dos pais. Foi outro livro que eu li no ano passado também, que foi preciosíssimo, que trouxe uma luz, assim, pra minha vida familiar maravilhosa. Então, assim, a Elizabeth, ela é um verdadeiro presente, assim, que Deus nos deu, nós, irmãs, né, mulheres, mães, né? É um vaso precioso, é um vaso de barro, assim como nós, mas que aprendeu a obediência e foi fiel em compartilhar aquilo que ela recebeu do Senhor, né? Então é isso, que o nosso amado Senhor continue derramando a sua graça sobre cada uma de nós.